Bom dia a todos. Agora estamos ao vivo, começando mais uma live do Travessias Percursos em Psicanálise, hoje, dia 10 de julho de 2020. Hoje eu vou conversar com Marcos Vinícius Silva sobre psicanálise e comunismo. Quais são as interseções possíveis entre essas duas grandes correntes de pensamento e prática? Pode ser comigo. Oi, Ana Paula, oi, Bela, bom dia, gente. Bom dia, Fala, Marcos. Alberto. Ponto, nós dois aqui na live, sempre pontuais. Sim, E aí, Marcos, temos 8 pessoas aqui, já com a gente, 9. O pessoal está entrando em peso agora. Bom dia, Felipe, Maria Flor, Érica, todo mundo entrando aqui. Ó, a sim. Rosana também, sempre com a gente nas sextas, pela hora do almoço. Tudo bom, Rosana? Aceno para você também. Então, gente, dias 10 de julho de 2020, meio-dia, estamos aqui com mais uma live do Travessias, Percurso em Psicanálise, e agora o nosso tema é psicanálise e comunismo. Bom, vocês estão entendendo que as lives do Travessias têm alguma coisa a ver com o que está acontecendo no mundo, né? Ou pelo menos a gente está tentando fazer isso. E aí eu vou começar convidando o Marcos a falar, Marcos também, fundador do Travessias, né? Marcos é historiador, talvez o grande historiador do grupo, né? E, e o Marcos propôs falar sobre esse tema agora, né? Assim, na verdade, o Marcos gosta desse tema e eu fiz o convite provocativo, né, Marcos? Vamos conversar então na Sim, live. E vamos começar, acho que por aí, Marcos. Por que psicanálise e comunismo? sim. É, bom, eu acho que em primeiro lugar tem esse elemento assim, que a gente já conversou ao longo da semana, que a gente veio preparando assim esse debate, tem o elemento desse lugar que se ocupa o comunista hoje, assim, né? Que eu não acho que é um lugar inédito, eu acho que em outros momentos da história também o comunista sempre foi um bode expiatório muito fácil, assim, para assim, imputar certas coisas, mas o comunista é visto como um inimigo, especialmente pelos bolsonaristas, mas eu acho que no geral, assim, tem parte da esquerda também é tomada por um certo anticomunismo. Então eu acho que conversar psicanálise e comunismo é para, primeiro, atualizar um debate que é antigo, embora não necessariamente conhecido, e segundo, para marcar a posição de uma pessoa que se diz comunista como uma parte desse debate político que uma parte válida, assim, não é alguém que tem que ser excluído desse debate ou demonizado, como eu acho que tem sido, assim. E você me apresenta assim também como historiador, embora não seja de formação, mas eu acho ok ocupar esse lugar, assim. E para a gente talvez introduzir nossa conversa, eu acho que eu queria marcar que na época, talvez 1920 ou 30, os comunistas se tornavam psicanalistas, alguns. E os psicanalistas tinham posicionamentos políticos muito claros, assim, a maioria deles progressistas e de esquerda. O Freud talvez fosse um dos menos progressistas do grupo, mas ainda assim era muito próximo desse ideal de uma certa democracia, com preocupações com social, enfim. Então, estou querendo dizer assim que em algum momento dessa nossa história se afastou um pouco o debate político e a tranquilidade com que esses analistas declaravam sua posição política, inclusive durante sessões. Assim. Isso começou a virar uma espécie de tema tabu. Então, a gente chamar isso para conversa é para dizer isso, assim, de cara, assim, olha, isso é parte da conversa. As pessoas se posicionam politicamente e os analistas também. Ao longo da história, aconteceu de haver movimentos, né, díspares com relação a isso, tanto de abertura para a discussão política dentro da psicanálise, e política nesse sentido mesmo, né, de posição, de assumir um lado, enfim, mas também de retirar-se desse lugar, buscando uma certa neutralidade, como Sim, muitas vezes a própria International Psychanalysis Association
propõe, né? Assim, Sim, até sim. de uma neutralidade da figura de um analista como espelho opaco, né? E várias Aham, metáforas desse tipo, que acabam sim, afastando uma certa possibilidade de assunção de um, de um lugar político. sim, Mas sim. então, conta pra gente um pouco, Marcos, como é que foi essa história aí da psicanálise do comunismo em alguns momentos convergindo, estando muito próximos. Sim, sim. Ó, como eu estava dizendo, eu acho que o momento mais central para isso é o pós-Primeira Guerra, assim. Porque a gente tem ali a Revolução Russa em 17, mas que vai se estendendo um pouco o cenário revolucionário, e isso tem efeitos na Europa como um todo, né? Assim. Então a Uhum. Alemanha tem um governo social-democrata, muito, muito progressista na década de 20, a Áustria também. Então os analistas estão inseridos nesse movimento mais amplo, eles não estão assim, não é que eles eram a exceção, eles eram parte de um todo. E isso fomentou, na verdade, muito do avanço da psicanálise e da implantação de institutos de formação associados a clínicas públicas, todo esse espaço mais conhecido já depois que a Elizabeth Danto lançou o livro das clínicas públicas de Freud, mas era quase que natural assim, um analista pensar o seu lugar na cidade nesse sentido mais amplo. Assim. O que eu acho que acontece é que, a partir da década de 30, com esse movimento de ascensão do nazismo e fascismo, os analistas começam a sentir que se associar um posicionamento político coloca eles em perigo. Então tem um certo movimento de extirpar os comunistas, assim, arrancar eles do movimento mesmo, psicanalítico, e aí a IPA dá uma guinada à direita que vai se consolidando ao longo das décadas. Assim. E na minha posição pessoal, não sei se ela é compartilhada por todo historiador, o Ernest Jones é uma das figuras principais nesse movimento, porque ele começa a tomar uma posição de padronizar as coisas e de se afastar do debate político para alcançar essa suposta neutralidade para a sobrevivência da psicanálise, ele acreditava. Eu acho que esse é o ponto onde as coisas começam a se separar mais. E aí a gente tem algumas décadas de separação em que os psicanalistas comunistas trabalhavam meio que no submundo, assim. Ficavam mandando cartas uns para os outros, era uma coisa super agente secreto, assim. Mas que nunca deixou de existir, assim. Mais recentemente eu fiquei sabendo que na Argentina essa participação dos psicanalistas engajados com o comunismo ela é muito mais antiga do que aqui, por exemplo, no Brasil. Inclusive mesmo durante a ditadura, teve todo um movimento ali que funcionou e até hoje eles estão pensando essas questões. Assim. Uhum. Mesmo no Brasil tem alguns núcleos assim que eu acho que em São Paulo e no Rio, aqui em BH não conheço ninguém, mas então, ou seja, esse debate nunca foi totalmente expulso, mas houve uma tentativa de esterilizar a psicanálise para o debate político, assim, como se fosse possível existir fora desse campo. E os Uhum. comunistas foram tomados, como eu disse, como esse bode expiatório, estão expulsos e tal. Mesmo na Rússia pós-revolução, isso acabou acontecendo, assim, por motivos outros, mas aconteceu. Ô, Marcos, o pessoal está perguntando aqui nas enquetes aqui, quem está participando, por que que seria, do ponto de vista do Ernest Jones do Daí, interessante que a psicanálise se afastasse das posições políticas para sobreviver? Por que que ela Uhum. precisava fazer isso para sobreviver? Sim. Ou seja, o Freud, não sei se ele concordou totalmente com essa direção, mas ele pelo menos foi conivente. Assim. Essa ilusão de que se fosse possível higienizar a psicanálise nesse sentido, você evitaria essa perseguição que viria pela via da política, né? Assim, uma perseguição aos comunistas como um todo que acabaria tomando a psicanálise também. Então eu acho que é uma tentativa de apresentar a psicanálise como essa posição meio do isentão, assim, ó, eu não tô aqui para discutir política não, nem de direita nem de esquerda. Tentou se construir esse cenário para dizer, olha, então não ataquem a gente não, a gente não é uma ameaça a vocês. Nós estamos só fazendo Uhum. psicanálise, nós estamos tratando do indivíduo, não é? Ninguém aqui está planejando revolução. Eu acho que é nesse rumo de proteger nesse sentido, assim, de dizer que a gente não Sim. debate isso, então não tem por que atacar a gente. Entendi. Bom, a gente pode retomar talvez isso no contexto brasileiro e no contexto atual, fundamentalmente, né, em que a gente passa a ter um certo receio, talvez até um medo do que nossas posições políticas podem implicar em termos Uhum.
desassociação ou em termos de ataques, tanto de bots quanto de Uhum. ataques de minions, né? Minions e bots com relação à nossa imagem pública. Mas antes eu queria te perguntar uma outra coisa, assim. Você se define como psicanalista e comunista. Eu queria entender o que está por trás dessa definição e o que é que isso implica em termos de um Uhum. desejo de, de, Sim, de traduzir-se assim. sim, sim. Tá, essa coisa tem que ser pensada, eu acho que em vários níveis, né? Assim, primeiro, você colocar essa possibilidade, assim, é possível ocupar esses dois lugares? Isso é incompatível ou não? Essa é uma questão. A segunda seria, se é possível, como que a gente conjuga esses dois campos? A pergunta sobre se é possível, eu responderia afirmativamente. Primeiro, Uhum. por me declarar dessa forma, e segundo, porque já existiram psicanalistas que ocupavam esse espaço aí, que é um espaço um pouco incômodo de ocupar, porque são dois campos que não necessariamente se combinam assim de um jeito muito confortável, né? É, Sim. A e, psicanálise muitas vezes foi acusada de ser uma ciência burguesa, né? Um método de tratamento burguês, sim, adequado a pouquíssimas pessoas. exato. Eu começaria essa resposta pensando assim: conjugar psicanálise e comunismo vai levar a gente primeiro a pensar que essa figura que a gente pensa muito total, assim, a psicanálise, o comunismo, tem que ser mais diversificado. Não existe essa figura da a psicanálise. Existem psicanálises, existem formas de pensar esse campo um pouco mais amplo, o comunismo da mesma forma. Então, só isso aí para começar a pensar aqui. Então, o que eu vou declarar e pensar aqui junto com você é a forma como eu penso essas questões, a forma como eu conjugo, e que não significa que isso determina uma posição unificada, né? Assim, que todo psicanalista que pensa o comunismo vai pensar junto comigo. Mas então, como que eu, sei lá, faço com isso, né? Assim, eu acho que a gente vai ter tempo de discutir isso talvez em mais detalhes, mas eu acho que a primeira coisa que eu penso que um psicanalista comunista vai tentar fazer é introduzir aí nas análises, em primeiro lugar, essa preocupação com as condições sociais, materiais que influenciam nos modos de satisfação e de sofrimento dos sujeitos que a gente atende. Né? Esse é o primeiro ponto. Assim. É uma forma, talvez, de resistir a uma certa leitura da psicanálise como muito individualizante, como ultra responsabilizadora do indivíduo, né? Esse é um lugar onde eu acho que eu amarro um pouco essa conversa sobre comunismo. Assim. Querer pensar esses sujeitos também em relação a um sistema que ajuda a produzi-los como sujeitos, né? Assim, tem certos modos de satisfação que são apresentados e naturalizados que o sujeito se entende a partir daí e que a gente vai tentar também incluir na crítica que a gente faz, assim, né? Sim, a gente estava conversando, né? Lembrando daquela imagem bonita, de forma muito triste, e bonita, né? Porque ela evidencia uma boa parte da contradição dessa sociedade neoliberal, né? Que é a imagem aqui tirada, uma foto tirada em Belo Horizonte de um ciclista com uma caixa não me lembro se era Uber Eats, se era iFood nas costas, atravessando uma enchente no meio das enchentes terríveis que destruíram Belo Horizonte em finais de janeiro, início de fevereiro. Essa imagem dele tomado como um herói. Uhum. Esse sujeito trabalhador, empreendedor de si mesmo, que leva comida para os lares das pessoas no meio da tempestade, de bicicleta. Sim. E olha para você ver que imagem, pelo menos eu tomo ela como uma imagem muito triste, assim, de um fracasso de um sistema. Uhum. Porque aquele sujeito não devia nem estar nessa posição, ele não devia estar ali no meio de uma enchente para entregar uma comida para alguém, que sei lá quem é essa pessoa, mas assim, é um sistema que naturaliza essas posições. Para mim, esse sistema tem que ser interrogado. Se eu atendo esse sujeito aí, eu vou ter que, sei lá, de alguma maneira provocar nele uma reflexão sobre essa posição em que ele foi empurrado. Assim. E aí, assim, não é que eu vou, então, como comunista, querer produzir nos meus pacientes pequenos revolucionários, né?
mas eu quero que, de alguma maneira, eles entendam que parte disso que eles recebem como se fosse deles é jogado no colo deles. Né? É um sistema que, ao responsabilizar o indivíduo, se desresponsabiliza. Né? E aí eu quero interrogar o paciente aí, assim, pera, será que isso tudo aí vai ser você que vai resolver individualmente? É uma boa pergunta, Marcos, mas aqui nós estamos falando dos pacientes que estão ralando duro, né, dentro, jogados, empurrados para esse lugar de ter que trabalhar na chuva, de ter que trabalhar durante a pandemia, de ter que sair de casa para dirigir ônibus, Uhum, para trabalhar como enfermeira num hospital, num posto de saúde. uhum. Mas e os outros pacientes? Aqueles que se beneficiam desse sistema que, de alguma forma, o comunismo é uma ferramenta para a gente criticar. E, Aham. primeiro, assim, né? Você não tem medo de perder esse Ah, paciente se definindo como psicanalista e comunista? E depois, esse comunismo, essa ferramenta, ela poderá ser usada aí, na relação com aham. essas pessoas? Se sim, de que forma? Se não, por quê? Tá. Essa é a pergunta, né? Assim, porque, ok, é muito, muito tranquilo, né? Atender um sujeito que está num campo muito próximo do meu. Assim, né? Eu também sou um trabalhador que, de alguma forma, enfrenta condições parecidas com o outro. Assim. Não estou tão precarizado quanto o sujeito que entrega comida no iFood, mas a gente tem uma certa base comum aí, né? De ser explorado por uma certa organização. Para responder as perguntas, eu vou fazer uma pequena voltinha para pensar algumas coisas do que compõe, então, esse ser comunista. Assim. Tá bom, voltinha, mas sem fugir, hein? Não vou fugir, eu vou retornar logo logo, porque senão eu não consigo acessar um tema que eu acho que vai ser importante na nossa discussão, que é como que os grupos sociais, as classes, tomam a discussão sobre a violência e o ódio revolucionário, vamos chamar assim. Acho que esse tema me ajuda a pensar como é que eu vou estabelecer essa relação, então, com um patrão, com um dono de empresa, com o velho da van, com sei lá quem. Primeiro, se eu me coloco como comunista, isso significa assim, que eu estou partindo de uma perspectiva marxista, mas também revolucionária. Né? Eu não quero só reformar a sociedade, fazer um remendo aqui, um ali. O horizonte comunista é o horizonte de romper o sistema. Né? E para romper o sistema, eu não vou necessariamente só chegar lá e bater na porta do Bolsonaro, de quem que seja, e falar assim, ô, então, você podia ser mais legal com a gente? Não, isso não funciona. Então, o comunista pensa também na tomada do poder. Então, incitar e produzir, nas camadas que estão sendo exploradas, a vontade de romper e quebrar esse ciclo aí, né? Então eu trabalho como comunista a partir de evocar em mim mesmo o ódio contra as elites e contra o sistema. Não, eu tô rindo aqui porque eu tô achando, eu acho que o que você está falando é absolutamente coerente. Eu quero saber como é que você vai colocar isso dentro de um consultório, porque, Vou de chegar lá. alguma forma, esse ódio produzido contra as elites, essa necessária quase que violência para que uma revolução aconteça, isso não pode se transformar num psicanalista e comunista dentro do consultório, numa espécie de raiva, de desejo sádico, de Uhum. punir ou de transformar um paciente capitalista, né, um paciente dono de empresa, numa espécie de bode expiatório de uma situação da qual ele faz parte, mas que ele não está trazendo ali no consultório para resolver. Sim, sim. E aí é que tá, assim. É, tem um problema aí que. E assim, isso não é fugindo da questão, não, isso aí ainda complexificando a questão para te responder. Tem uma certa forma de ler através do Freud, mas também através de outros autores, notadamente a Hannah Arendt, mas alguns autores do campo de uma certa esquerda liberal e mal esquerda, assim, que é demonizar a violência e a manifestação da agressividade como um todo, assim, como se isso fosse romper com a política. Eu estou localizando que a violência é como um ato necessariamente político, pelo menos nesse nível, da violência contra o sistema.
E aí eu volto para te responder que a violência não é contra indivíduos isoladamente. Para mim, embora eu odeie o Bolsonaro e gostaria que ele morresse, eu tenho convicção de que tirar ele de lá, só ele, não resolve nada. Então eu não vou dirigir o meu ódio a uma figura específica, assim, não é um sujeito que vai ser alvo desse ódio. Então, se eu atendo esse empresário aí que de alguma forma se beneficia também de alguns elementos desse sistema, eu não odeio esse empresário necessariamente. Eu odeio o sistema que nos coloca a todos nesse ciclo de violência uns contra os outros. Assim. Inclusive possível e até desejável que eu acione um outro campo aí, que na minha visão faz um contrabalanceia essa ideia do ódio revolucionário, que é uma solidariedade de classe. Assim. Eu tô também, de alguma maneira, tentando despertar nesse empresário a consciência de que, olha, eu e ele estamos mais próximos do que ele e o dono da Amazon. Ou seja, ele explora de alguma maneira o trabalho de outro, mas ele sofre a violência desse sistema também. Então eu odeio não o empresário pouco me importa, assim, se de alguma maneira, né? Assim, eu tô mais solidário a ele do que odiando a ele. Eu gostaria que ele odiasse as mesmas estruturas que eu odeio. E aí, assim, aí de novo, tem esse problema enorme, assim. Eu só vou discutir isso necessariamente nesses termos e abertamente, assim, se isso for tema de análise, né? Isso, Eu não vou isso, estar isso, lá, isso. eu não vou estar lá ouvindo um sujeito narrar outras coisas e falar com ele assim, mas você vai ter que se levantar contra os seus senhores. Né? Eu não vou introduzir isso na conversa necessariamente. Mas é possível inserir aí, porque eu acho que tem uns certos paralelos, que é isso que a gente tenta conjugar assim, entre esses dois campos. Né? Assim, a gente não está o tempo todo, ao analisar indivíduos quaisquer, tentando desnaturalizar posições, desmontar posições muito fixas. A gente não está tentando inserir nele uma certa perspectiva crítica sobre posições que ele repete sem saber o que repete. Ok, eu Boa. só vou inserir aí a complexidade de que talvez ele repita e reproduza violência, uma posição às vezes mais sádica ou mais masoquista, dependendo do indivíduo, que na verdade tem a ver com elementos externos ao psiquismo dele. Aquela parte super difícil de localizar, né, de o interno e externo nesse sentido. Assim. Eu quero que ele exerça sobre si essa crítica, mas eu quero que ele exerça também sobre essas forças outras que produzem violência nele. Sim. É Ou que como dão a ele se. ferramentas de produzir violência. Né? Interessante, assim, pelo que eu estou entendendo, é como se, de alguma forma, essa predisposição de entender-se, né, dentro de uma história em que você se define de determinada forma, te ajuda a viabilizar uma certa compreensão de como que essa sociedade produz esse indivíduo de algum jeito machucando ele com as próprias ferramentas que ele usa para se beneficiar, né? Uhum. Uhum. Sim. Mas aí eu queria te perguntar uma coisa talvez até mais espinhosa, assim. Isso parte de um certo pressuposto de que essa ferramenta ela é importante, né? Uhum. Para ajudar o sujeito ali dentro da sua história, para ajudá-lo a enxergar alguns níveis de sofrimento importantes, para enxergá-lo algumas formas, para ajudá-lo a enxergar formas de produção a partir das quais ele foi construído. Mas o que diferenciaria essa ferramenta, né, o comunismo, a leitura comunista, é, a ferramenta do conflito de classes, de uma outra ferramenta do tipo o evangelho? Uhum. O que nos faria, de alguma forma, ter mais orgulho de dizer, ou ter mais propriedade para dizer, eu sou psicanalista e comunista, e não eu sou psicanalista e evangélico? Ah, sim. Essa pergunta realmente é espinhosa, mas eu vou responder ela pensando nos seguintes termos. Talvez tem certas formas de se posicionar nessas conjunções. Sou psicanalista evangélico, ou sou psicanalista de direita, se é que alguém se declara assim, que me parecem que produzem efeitos muito mais de cristalização dos modos de satisfação ou de sofrimento, né? Assim,
do que essa produção de uma crítica que vai tentar desmontar o que está causando o sofrimento, né? Assim, para tentar usar essa comparação que você usou aí, assim, usar, sei lá, uma divindade ou uma certa ordem das coisas, o Deus quis assim, ou qualquer tipo de coisa, para explicar esse sofrimento, me parece que afasta o sujeito de uma solução que, sabe, que resolva a questão, assim. É uma solução mais apaziguadora do que necessariamente produtora de ruptura. E assim, não sei vocês, mas eu tendo a pensar que uma parte grande da nossa tarefa, não sei se em todos os casos, é romper, produzir ruptura, é produzir algum Uhum, tipo de abertura e não de uhum. fechamento, né? Assim, não de assentamento de posições. Assim. Mas Então você você está tem razão. disposto. Ah, Você tem não, razão você que o está tema é. disposto. Desculpa. Vai lá. Eu estava dizendo que o tema é espinhoso mesmo, porque eu estou dizendo isso também a partir do meu lugar, a partir da forma como eu enxergo o mundo. Então pode ser que eu também esteja de alguma forma também inserido ou contaminado por essa visão de mundo e as coisas se deem de outro modo, né? Assim, Sim, acho que de alguma forma a gente está falando, e acho que já partindo do pressuposto nós dois, de que não existe neutralidade possível para uma prática analítica. A gente é contaminado com a nossa história. E é atravessado sim, por ela o tempo inteiro. A gente escuta de determinadas formas. A gente sabe, ou acha que sabe, ou pretende, de alguma maneira, saber o que é bem e o que é mal, assim, para algum indivíduo em termos de sofrimento, de produção de sofrimento, né? A gente parte de alguns pressupostos históricos que, de algum jeito, fomentam ali nossa ética, sabendo disso ou não. Acho que o melhor é a gente saber, pelo menos, ter uma certa noção disso. Mas sim, você falou de alguns princípios, por exemplo, né, da prática religiosa, que às vezes propõe cristalizações de papéis, cristalizações de entendimento sobre si, ou generalizações, por exemplo, sobre o que é ser homem, ser mulher e tal. Concordo que esses princípios, de alguma forma, fazem o sujeito sofrer porque tentam estatizar posições que são dinâmicas ou tentam apagar, de alguma forma, o diferente, a diversidade, né? Mas, sim. atendendo como a gente atende muitos pacientes de esquerda, né, sabe-se lá por quê, né, Marcos, por alguma intuição divina, talvez, a gente acabe atendendo mais pacientes de esquerda do que de direita. Esses pacientes também sofrem. Uhum, Sofrem com algumas questões que advêm também desse campo político. Não só da sim. oposição com o mundo, em alguma medida, mas questões inerentes às propostas feitas dentro desse campo. Aham, Como, de alguma forma, ser psicanalista e comunista haveria ferramentas para criticar condições que fazem parte, de alguma maneira, estou associando o comunismo ao campo da esquerda aqui, né? Estou fazendo uma bobagem, mas considerando que as aham. coisas são próximas. Como que ser psicanalista e comunista, de alguma forma, te habilita, ter ferramentas para criticar cristalizações que também podem vir do campo associado ao comunismo, associado às esquerdas, a sofrimentos que essas pessoas, né, que estão nesse campo lutando também produzem para si mesmos, também Uhum. acabam sofrendo no conjunto com o meio. Assim. Tá, tá. Essa pergunta tipo super complexa, assim, né? Talvez tenha vários níveis aí. Bom, e aí pode ser que a gente não consiga construir aqui uma resposta satisfatória já de pronto, assim, né? Mas eu tô aqui tentando pensar assim, quem, que posições são essas que são geralmente naturalizadas e que um certo modo de leitura crítico do capitalismo pode ajudar a gente a romper, né? Assim, acho que isso poderia até encaminhar o debate para uma coisa que andou rolando nas redes sociais, assim, de quando começou a ter esses grupos assim, antifascismo e isso levantou um debate assim sobre quem é verdadeiramente antifascista, se um liberal pode ser ou não antifascista. E aí, assim, tô dando uma volta, mas eu chego lá. Por quê? Porque eu tô achando que tem certas dessas identidades mais cristalizadas, tem certos indivíduos que são notadamente colocados nesse espaço de exploração ou de vida descartável ou de não existência, que estão
que são produzidos necessariamente como um subproduto do funcionamento capitalista. Assim. Não é que o capitalismo acabou e não está funcionando bem, é que ele está funcionando muito bem. É interessante para o sistema até aquele sujeito lá entregando iFood no meio da enchente. Assim. Isso não é para o sistema isso não é um problema. Para mim isso é um problema. Para mim é um problema que existem Uhum. indivíduos cujas vidas são mais descartáveis do que outros. Né? Isso para mim é uma grande questão. Assim. E assim, a sua pergunta era difícil de responder porque aí de novo eu encontro aquele limite entre o que é a minha atuação como analista e o que é a minha atuação já como, sei lá, no campo político propriamente, né? Assim, fora do consultório eu vou trabalhar então o melhor que eu puder para alteração das condições materiais. Né? No consultório eu não vou fazer isso, porque não é ali que é o espaço para isso, mas eu vou acessar o sofrimento desse sujeito a partir desse recorte, assim. Enfim, essa pergunta eu não sei responder totalmente, não. Não, então eu vou te fazer a pergunta de um outro jeito, assim, eu acho que talvez não seja a mesma pergunta, mas vou marcar um outro ponto, talvez. O que um paciente pode esperar de um tratamento com um psicanalista e comunista? Sim, tá. Um ponto que talvez a gente já tenha passado por e agora então é hora de retomar. Assim. Primeiro, e aí vamos usar um exemplo, assim, para além desse exemplo do cara lá que está trabalhando no iFood lá, assim, um exemplo mais próximo do que tem sido comum ouvir até durante isolamento, pandemia. Sujeitos submetidos a jornadas de trabalho que meio que ultrapassam o racional, assim. Pessoas relatando assim, eu estou trabalhando em casa, então eu trabalho 10, 12, às vezes 14 horas. O que, Não, que esse e sujeito tem pode mais, né, esperar? Marcos? A jornada de trabalho reduzida, né, em 25%, o salário também, às vezes em 50%, porque um certo governo possibilita que isso aconteça, né? Sim, sim, De fato, o trabalho online, ele desregula isso, né? Você não tem um ponto para bater, você pode ser chamado a qualquer hora. E às exato. vezes o sujeito teve a jornada formalmente reduzida, mas na prática aumentada, né? Exato, exato. E aí esse sujeito, então, vamos supor que o sujeito chegou e está me questionando ali, nossa, eu estou trabalhando 15 horas por dia, dormindo mal, comendo mal, já não consigo nem olhar para minha esposa com qualquer desejo, sofro de ansiedade, vem essas queixas, queixas, queixas. Ele pode esperar de mim, pelo menos, assim, calma, mas isso aí eu não vou localizar imediatamente como resultado de um conflito interno psíquico, né? Eu vou pensar, pera, esse sujeito está submetido a condições extremas que, no mínimo, eu vou ter que incluir isso na conversa. É, isso aí já é o ponto inicial, assim, que eu vou tentar não fazer isso que eu estava chamando assim de uma espécie de ultra-responsabilização, assim, de achar que ele vai responder então por um fracasso do sistema. Ele pode Esse responder pelos fracasso do conflitos sistema, internos. claro, e esse fracasso do sistema é visto de tantas formas na vida de um sujeito, né? Acho que, primeiro, uma das coisas que mais indigna é a gente imaginar que uma sociedade não pode prover proteção a seus membros a ponto deles ficarem 2, 3 meses em casa e ficarem bem, Uhum. sem o risco sem a ameaça, né, de morrerem de Sim, fome, sem a ameaça de perderem o emprego, sem a ameaça de quebrarem, sejam eles empresários pequenos ou grandes, que uma sim. sociedade inteira não admite a possibilidade de seres humanos se protegerem durante 2, 3 meses, Uhum. resguardando a possibilidade de não adoecerem, de não se verem obrigados a adoecer por um objetivo econômico, né? Exato. Acho que isso por um lado, né? E por outro lado, assim, como, como de algum jeito a gente cai num determinado discurso que vai dizer, olha, o governo municipal ou estadual está nos prejudicando porque quer nos salvar. Hum. Tá. Pois é, aí, olha só, você me faz pensar numa coisa que eu acho que eu estava falando até agora, assim, quase como se tivesse dois níveis da conversa, né? Assim, o consultório e também esse campo
do social, onde a gente pode atuar também, mas eu acho que agora a gente chega quase num terceiro nível, que é assim, a nossa responsabilidade como psicanalistas que produzem teorias sobre como que os sujeitos se formam. Maravilha. Por quê? Os sujeitos se formam nessa sociedade, eles se formam num certo modo de existir, modos de satisfação, modos de sofrer, demarcados historicamente, materialmente ali pelas condições. E se a gente não produzir teorias, então, que consigam alcançar isso de alguma forma, a gente pode ser que a gente está contribuindo, na verdade, para a reprodução desses modos de funcionamento. Né? E aí onde eu acho também que é importante uma recuperação histórica de quem foram esses psicanalistas comunistas do passado, porque já tem material pensado ou alguma coisa produzida aí, né? Assim, tem autores que pensaram, por exemplo, que a educação em si, como ela era organizada, ela já é autoritária, que então ela reproduz esse movimento violento do sistema, né? Assim, toma um sujeito como algo muito passivo, então vai produzir sujeitos docilizados. Então um psicanalista pode inserir aí perguntas, tipo, pera, esse é o único modo de formar sujeitos? Dá para formar outros sujeitos, mudando condições de formação de sujeitos? Entende? Assim, também aí a gente pode pensar assim, que é um trabalho talvez mais de longo prazo ou de sei lá, de gerações, mas aí também a gente atua, né? Assim, como. Sim, eu estava querendo te perguntar quais psicanalistas falaram isso, porque em alguma medida me parece muito próximo de uma proposta freiriana de educação, né? Sem Assim, dúvida, sem dúvida. É, é, os psicanalistas. E aí a gente não acabou passando muito rapidamente assim, por esse recorte mais histórico, mas os psicanalistas disso que ficou conhecido como esquerda freudiana são vários e produzem coisas. a esquerda freudiana? Isso é um nome que parece que de algum modo eles se davam, mas não se formou um movimento, assim, a esquerda freudiana. Mas são psicanalistas que a gente localiza assim, essa é a esquerda freudiana. E são muitos, mas os principais são o Reich, que era filiado ao Partido Comunista e tudo mais, o Siegfried Bernfeld e o Otto Fenikel. Mas esse movimento era muito mais amplo, como eu disse no início, porque era quase natural os psicanalistas da Viena e de Berlim da época serem de esquerda. Mas um psicanalista que aborda a partir desse recorte da educação, por exemplo, é o Bernfeld. Ele vai tentar. Ele tem várias produções que ele tenta escrever sobre uma educação anti-autoritária, né? Assim, de usar a psicanálise para pensar impedimentos internos nesse processo de formação dos sujeitos e pensar também do ponto de vista dos professores, mas ele vai usar o marxismo para pensar as condições materiais que formam esse contexto. Assim. A instituição escola, ou quem é que funda essa escola, o que fundamenta essa escola. Então, você vê, uma combinação meio precária dos dois campos, mas que tenta romper com formas de dominação que criam sujeitos docilizados, né? Criam sujeitos apassivados diante desse outro aí que explora eles. Assim, né? De novo, isso me faz recuperar a conversa sobre produzir nos sujeitos esse ódio produtivo. Assim. Um sujeito muito apassivado, que condições ele vai ter para modificar isso? Assim. Então, Pois é, Marcos, eu acho que me vem a pergunta sobre o que seria um atravessamento de um médico saudável nesse sentido, né? É aquecer diante da lei e sempre suportar o peso da lei sobre os nossos ombros? pois é, pois é. Eu estava hoje, antes da gente conversar, lendo um artigo que tenta explorar essa questão de um jeito nesse rumo do que você está dizendo, assim. Vai tentar pensar a culpa como um grande organizador social. Tá, mas a culpa em que sentido, né? Assim, então os indivíduos vão ter que carregar esse peso de uma organização social violenta? Eu acho isso muito absurdo. Então é nesse ponto também que a gente quer, pelo menos abalar, assim, porque eu acho que todos os psicanalistas que tentaram se aproximar do pensamento marxista não têm uma resposta definitiva para isso, mas a gente tem boas perguntas. Assim. A gente quer abalar essa coisa que ficou naturalizada. Toda vez que a gente derruba um governante, a gente está assassinando o pai? Pois é. Será? Será que eu ir lá e arrancar uma estátua, sei lá de quem,
isso é um ato violento que não deveria, né? Sou eu que tenho problemas com meu pai. Vândalo. Aham. Ou esse tipo de ódio ajuda a desconstruir esse modo de se organizar como sociedade, né? Assim, em que essas figuras que são idolatradas como pais, na verdade, foram sujeitos extremamente violentos, racistas, enfim, e todo o resto, assim, esse é o ponto que a gente quer atacar, assim, também. E por isso eu acho que tem um outro elemento que talvez não caiba nessa conversa de hoje, assim, que todo marxista, todo comunista que se preze, assim, também tem uma certa disputa pela história, porque a história como narrativa legitima posições. E a gente quer disputar essa história. E como seria essa história caso outras pessoas tivessem vencido determinados conflitos, né? A Sim, sim, história, pelo menos a história como ela fica registrada para nós, é muitas vezes a história dos vencedores. sim, sim, eu acho. E aí eu fico lembrando de algumas discussões, às vezes, que eu tenho, seja no grupo de leitura que eu tenho feito com o pessoal lá, ou nas supervisões, assim, de como que isso também atravessa a história da psicanálise. O Freud produz a partir de um contexto. O contexto europeu metrópole do capitalismo ali, e que então isso tem efeitos na produção dele, assim. O Pedro Donizete, que não sei se está aqui na live, mas fica citado aí, é um que sempre me lembra disso. Assim, ele fala, não, peraí, o Freud, a gente não vai localizar assim, Freud era um burguês, safado, mas o Freud escreve num contexto europeu em que existia ainda colonização, né? Assim. Então, a Europa pode ser esse ícone da civilização, onde impera a razão e a ciência, porque tem outros lugares do mundo onde se opera essa violência. O Marx, o Freud escreve num contexto em que havia colonização, mas num contexto também em que a escravidão, por exemplo, no Brasil, era algo extremamente recente, né? A Aham. abolição dela, né, também era algo extremamente recente. Nós estamos falando de 1889, da abolição da escravidão no Brasil, e de um Freud que estava escrevendo os estudos sobre histeria entre 1890, 94, 96, né, por ali. Uhum. Nós estamos falando de um tempo em que essas coisas ainda eram absurdamente próximas, né? Sim, sim. Aí, por exemplo, eu não sei se cheguei a citar aqui, mas dos psicanalistas comunistas, já citei esses lá do início, mas, por exemplo, e aí de novo fazendo referência ao Pedro, que é o Fanon como um comunista psicanalista e mais, engajado numa luta de libertação da Argélia. Então, assim, é um sujeito que não só pensava o comunismo como teoria, mas estava engajado mesmo na luta revolucionária, assim. E em apontar, talvez, essas limitações de um pensamento que muito centrado na metrópole do capitalismo, né? Assim. E aí, por exemplo, ser psicanalista e ser comunista também dá para ser traduzido em outras posições que vêm juntos, né? Assim, com ser anticapitalista, ser antirracista, ser muito crítico do neocolonialismo. Então, tem um modo de organizar socialmente que eu, pessoalmente, quero ver ruir. Não acho que é confortável para a maioria de nós. Então, é essa o impacto assim, que eu acho que esse pensamento traz para a gente. Assim. E sei lá assim, se vai fazer sentido, mas eu me incomodo muito às vezes quando, num certo recorte da esquerda, a gente ouve frases do tipo assim, não, o amor vai vencer o ódio, não, mas a gente não pode desejar a morte de Bolsonaro porque senão a gente se iguala a ele como fascista. E na real eu fico muito puto com isso, assim, para ser muito sincero, porque isso é fazer equivaler, né, violências muito diversas, né, assim, um ódio reação à violência com a própria violência, né. É, pedir para mim, não queira a morte de Bolsonaro, porque senão você está desejando a morte de outro ser humano, não sei o quê, é querer que eu não possa exercer nem esse direito, assim, né, de odiar um sujeito que destrói a vida dos outros, assim, ou pelo menos ele é uma figura que representa essa face mais violenta do sistema. Né? Então, assim, o amor vai vencer o ódio, beleza, tá, mas como, né, assim?
Não é a gente Qual ficando aqui que... falando assim, nossa, não podemos odiar o fulano lá, eu vou na manifestação e o policial me desce o cacete, mas a gente também, né, tem os vândalos. Não, peraí, né, assim, o amor que vai vencer o ódio é o amor no sentido da solidariedade que eu estava dizendo antes, assim, solidariedade entre nós, que talvez estamos na base do negócio aí, assim. Solidariedade nenhuma com o Bolsonaro, com Paulo Guedes, com quem quer que seja, que está no topo aí, assim. Desses a gente pode muito bem querer a morte mesmo, assim, muito tranquilamente. E vamos lembrar, né, Marcos, que querer não é necessariamente fazer, né? Mas que desejagem é lícito, de alguma forma, Sim, desejar tudo. E sim. poder admitir um desejo desse tipo, né, um desejo dessa ordem, não é necessariamente um pecado, mas Sim, um... e aí um paralelo clínico também, por exemplo, assim, então se eu estou tratando de um paciente, sei lá, que de alguma forma também tem um pai tirano desse tipo aí, eu vou querer privar ele de manifestar esse ódio? Pensa, é violento também, né? Assim, tô tentando pensar assim, tem um certo modo de pensar psicanalista que encontra um eco nesse modo de pensar comunista. Assim. Talvez eles só estão dirigidos para pontos diferentes, assim. Mas eles são Uhum. animados, às vezes, por uma posição crítica muito próxima. Sim, mas eu acho que de alguma forma existe uma proposição de uma certa transposição de uma aquiescência ao autoritarismo, derrubar isso em favor de uma proposição mais fraternal, né? No sentido Uhum, de uma coisa, de uma solidariedade entre irmãos, entre companheiros de luta, né? Eu estou uhum, lembrando aqui do Totem Itabu, não pude deixar de lembrar disso nesse sentido, né? De pensar assim, pô, mas esse assassinato desse tal pai da ordem primitiva, assim, descrito como ele é descrito, esse sujeito que é assassino, né, violento, arbitrário, me uhum, pareceu um bom negócio, né? uhum, uhum. Sim, sim. Mas aí que tá, assim, porque também aí, enfim, a gente poderia entrar nesse debate aí mais teórico, mas assim, só para marcar. Porque também a sociedade construída pós-assassinato do pai, que o Freud propõe lá no Totem Tabu, é marcada quase por um arrependimento, um remorso por esse Pois assassinato, né? pois é, de um É, pai tão brutal, tão grotesco. sim. A gente precisa ter remorso pela destruição de um sistema que está violentando a gente? Eu acho que Pois não. é. Acho que é uma boa colocação, Marcos. A gente está encaminhando aqui para o final da live. Eu gostaria de te convidar para, de alguma forma, fazer um encerramento, assim, com seus votos mais apaixonados com relação a esse tema, assim, comunismo e psicanálise. Sim, sim. Pois é. Eu acho que esse tema evoca muitos afetos em mim, assim, e nem sempre é muito fácil expressar eles racionalmente, numa linha de raciocínio muito clara, porque é um tema que de fato traz essa vontade de mudança que desorganiza às vezes um pouco o racional, assim. Mas uma coisa que eu tinha pensado em ter comentado no durante, mas eu acho que ajuda a gente a fechar, assim, e também toca no tema da solidariedade ou no que é possível fazer clinicamente, assim, é pensar como fazer com o fato de que tem uma camada considerável da população que de fato apoia e se identifica e está de acordo com essa forma de organizar a sociedade. Como fazer para entender a cabeça, sei lá, de um bolsonarista ou de alguém que está tranquilo, que está achando que nós estamos indo muito bem, assim. O que a gente faz com isso, assim? Esse tem sido um projeto em que eu estou muito engajado, assim. E aí, na verdade, não sozinho, a Marina também tem pensado junto comigo, assim, a gente está tentando produzir alguma coisa nesse sentido, assim, de que tipo de sujeito foi produzido para ele conseguir olhar para esse modo de organização social violento e falar, tá tudo bem, tô ok com isso, assim. Onde que a gente fracassou, assim, de não conseguir convocar também esses sujeitos como aliados, assim? O que a gente pode fazer aí? E aí eu não tenho resposta sobre isso, mas estou ainda produzindo ideias aí para pensar. Quem sabe num futuro a gente chama a Marina para conversar aqui também sobre isso, mas é, eu acho que esse é um desafio talvez mais comunista do que psicanalítico, mas eu acho que está no meio do caminho, que é assim, como abalar
nesses sujeitos identificações muito duras com uma posição daquele que violenta o outro. Essa é uma tarefa que está nesse limite, assim. Como convocar nesses sujeitos alguma coisa dessa solidariedade que a gente está chamando de classe, assim. Tem Sim, sido do meu ponto de projeto vista, de vida, assim. eu acho que é fundamental a gente pensar sobre isso, né, Marcos? Porque na clínica esses sujeitos às vezes aparecem com sofrimentos ou porque estão fazendo outros sofrerem. E Uhum. como que a gente pode, sem expulsá-los, ajudá-los a se tornarem sujeitos talvez um pouco menos sofrentes, porque talvez Sim, mais sim, solidários, empáticos com a dor dos outros e mais respeitadores também dos próprios limites. sim, sim. Bom, Sim, acho que a gente tem. hum, talvez consciente também da violência que ele opera, que eu acho que nem sempre isso está Aham. posto. Sim, Esse sujeito que só ele opera opera isso. contra o outro e contra si mesmo, né, Marcos? Porque pelo próprio Sim. mecanismo de repetição inerente à constituição subjetiva, né, esse sujeito provavelmente foi traumatizado com violências dessa ordem e reproduz na relação com que as reproduz na relação com os outros e consigo mesmo, né? São sujeitos que Uhum. normalmente são muito duros também com as suas próprias dificuldades, né? Sim, Bom, sim. Marcos, eu queria te agradecer pela conversa, é, pela forma como você tão generosamente sustenta as provocações, pela forma da gente poder, assim, de algum jeito, trazer esses temas difíceis para a pauta, né? Uhum. Sim. Muito obrigado. Já já a gente divulga as próximas lives de travessias, acompanhe a página, Facebook, Instagram, Stories. Muito obrigado também a todo mundo que está aqui com a gente. Vou Eu deixar o Marcos agradeço se também. despedir. Eu agradeço e também para dizer assim que eu estou aberto para quem quiser trocar uma ideia fora desse espaço da live, quiser entrar em contato, pode entrar direto com o perfil de Travessias ou me procurar se tiver meu contato, para pensar inclusive outros movimentos possíveis, assim, né? Assim, como que a gente se organiza como grupo, psicanalistas como grupo mesmo, assim, porque a gente pode fingir que não, mas a gente é um grupo que tem uma posição, uma manifestação no campo político mais amplo, assim. Então pensar nesse campo também organizações, o que a gente pode fazer no sentido de atuar fora do consultório e também para pensar juntos para frente projetos de pesquisa, de tentar produzir nesse caminho aí. E aí, muito obrigado. Marcos é, aliás, grande produtor de artigos científicos, organizador, produtor, revisor. Bom, Sim, gente, um abraço para todo mundo. Boa semana, bom final de semana, Marcos. você também. É isso aí, gente. Até a próxima. Grande abraço.